Hebreus capítulo 13, meus amados irmãos, e o versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém, meus irmãos? Esse é um texto por demais conhecido de toda a igreja do Senhor Jesus. Não há textos da Bíblia que sejam desconhecidos para aqueles que amam profundamente a palavra do Senhor. Mas há outros que são muito recorrentes, não só nas pregações, como também na meditação. E este é um versículo, meus irmãos, que todo aquele que se atém ao estudo da palavra do Senhor, o tem bem definido como uma mensagem que está gravada no seu coração, pois representa toda a esperança dos que foram alcançados pela obra redentiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, afinal, nós não servimos ao Senhor objetivando a conquista de sucessos materiais ou do gozo que nós possamos obter aqui em virtude desse relacionamento. Nós servimos ao Senhor compreendendo o que Ele fez para com cada um de nós. E foi muito. Jesus nos salvou. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus assinalou o nosso nome nos céus. E, portanto, servimos a Ele com muita gratidão, reconhecendo o feito extraordinário do Calvário e sua repercussão igualmente profunda na nossa vida. Não servimos ao Senhor, repito, em virtude e como é, ou em consequência, digo melhor, e como é às vezes apregoado em alguns movimentos religiosos que comparam a servidão ao Senhor aos bens que nós possamos receber da sua parte por esse relacionamento. Repito, servimos ao Senhor porque entendemos o que Ele fez por nós e entendemos de que Ele nos assegurou a vida eterna. O apóstolo São Paulo, ele traduz muito bem esse anseio da sua alma e que deve ser comungado por todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, dizendo no capítulo 15 e o versículo 19 da primeira epístola que escreveu e destinou à igreja em Corinto. Ele diz que se nós esperássemos em Jesus somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Ele estava dizendo que a sua fé não estava adstrita às bênçãos que ele podia conquistar da parte do Senhor por esse relacionamento e por essa servidão ao Senhor. Ele disse: olha, eu sirvo a Jesus pensando na grandeza do resultado do seu sacrifício, que me alcança não só aqui, mas me projeta para a eternidade. Amém, meus amados irmãos? A carta escrita aos Hebreus é uma carta que exalta em muito a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Exalta a pessoa de Jesus, exalta o trabalho que Ele realizou, que nos trouxe a sua poderosa salvação. Desde o capítulo 1 até o capítulo 13, o último capítulo desta epístola, nós vamos encontrar o escritor demonstrando de forma exaltativa o trabalho remidor do Senhor Jesus Cristo, considerando-o como aquele que veio trazer o extraordinário plano da redenção, cumprindo um propósito divino de resgatar toda a humanidade e principalmente aqueles que atribuíssem fé no que Ele fez.
No capítulo 1, meus amados irmãos, dessa epístola, nós vamos encontrá-lo de forma introdutória. Eu me refiro ao escritor, dizendo que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos ultimamente pelo... Eu não sei se você está acompanhando. Nosso pastor sempre diz assim: abre a Bíblia, não é? Abra a Bíblia, não é? E é importante abrir a Bíblia, não é? É melhor olhar para a Bíblia do que olhar para mim. Então, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos ultimamente pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, de todas as coisas, havendo em si mesmo, ou digo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo em si mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, à destra da majestade de Deus. E aí ele começa a exaltar ao Senhor Jesus Cristo como aquele que trouxe a maior bênção para a humanidade, porque, segundo o escritor, ele se sobressai a qualquer outro ente angelical. Ele estava dizendo: Jesus está acima de todas as coisas. Deus apresentou um plano perfeito e apresentou alguém que pudesse executá-lo também de forma eficaz, de sorte que não ficasse nada para ser feito. Segundo o escritor aos Hebreus, isso acontece porque Cristo está acima de todos, feito muito mais excelente do que os anjos, pois alcançou muito mais excelente nome do que eles. Por quê? Porque Deus não disse a nenhum dos anjos: este é o meu filho, ou hoje te gerei, ou outra vez quando introduz no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando fala dos anjos, diz que eles são como ministros, ventos, ministros enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas do Filho ele diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, pois amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, a alegria que o Pai tem com o Filho, te ungiu com o óleo da alegria mais do que os teus companheiros. Porque não foi aos anjos que ele disse: assenta-te, meu filho, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, logo de forma primária, nessa carta, nós vamos vê-lo falando a respeito de Cristo, de sua superioridade aos demais, como também do trabalho por ele exercido, que segundo o escritor, foi suficiente para nos remir de toda a iniquidade, de purificar-nos de todos os nossos pecados. Quando chegamos ao capítulo 2 deste mesmo livro, nós vamos encontrá-lo continuando a falar a respeito da obra sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia. Ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Para quê? Para que em tempo algum nós nos desviemos dela. É interessante, meus amados irmãos, que essa carta, os irmãos sabem que foi destinada à igreja em Roma, e muitos judeus também
cristãos. E o escritor teve a preocupação de fomentar uma palavra de consolo e de esperança para muitos crentes que enfrentavam perseguições, que enfrentavam as oposições à fé. E muitos desses cristãos judeus queriam abandonar a fé para voltar ao judaísmo. E ele estava dizendo aqui: olha, vocês precisam estar seguros daquilo que vocês receberam, porque o que vocês receberam não é uma coisa qualquer, é algo muito importante. E ele diz: por quê? Porque essa palavra, ou a palavra falada pelos anjos, ela permaneceu fiel, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa, numa referência aos antigos mortos que apostataram da fé e do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Para adiante ele dizer: olha, se isso aconteceu com aqueles, nós devemos estar atentos para que o mesmo mal não nos sobrevenha. E por quê? Porque nós não escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação. Ele disse: olha, considere o que você recebeu. Considere o que você recebeu. Considere o que Jesus fez com você. Considere o privilégio que você tem. Considere a bênção da qual você é portador. Você sabe que às vezes tem alguém, meus irmãos, que ele releva o que ele recebeu e não atribui a importância que deve ser dirigido ao que ele recebeu. Vocês sabem que tem gente que troca Jesus por qualquer coisa, né? Que deixa a fé por qualquer motivo. Às vezes, os mais fúteis, os mais sem importância. Mas essa carta, eu desejava que todo crente meditasse profundamente nessa epístola. Mas ele diz assim: como escaparemos nós? Olha, ele estava dizendo, não há outra alternativa. Se você buscar uma outra alternativa, vai parar onde não quer. Porque Jesus já fez tudo que ele fez foi perfeito. Ele entregou um plano pronto, acabado, do qual não tem nada para fazer. Não precisa de retoque, não precisa de invenção, não precisa de alternativa, não precisa de outras coisas, porque nós recebemos tudo que nós carecíamos, ele nos deu. Você está satisfeito com Jesus? Está satisfeito com Jesus? Pois estou satisfeito com Cristo, porque Ele e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Bendito é o seu santo nome para sempre. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Glória a Deus! E esta salvação, segundo o escritor, foi apregoada pelo próprio Senhor, que comunicou-na através dos seus atos poderosos, porque tudo que ele fez, segundo o mesmo escritor, foi acompanhado por sinais, prodígios, maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído segundo a sua graça. Ele estava dizendo: olha, aquele Jesus que nós conhecemos, que recebemos e que efetuou a nossa grande salvação, ele proveu o necessário para as nossas vidas, sujeitando-se até a
despojar-se temporariamente da sua glória e ser considerado um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Vemos, porém, diz ele, coroado de glória, o versículo 9 do capítulo 2, e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Na sequência, ele vai dizer, versículo 14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando nós entramos no capítulo 3, para corrermos um pouco, meus amados irmãos, nós vamos encontrá-lo falando ou descrevendo a superioridade de Cristo aos antigos, a Moisés e tantos outros. Moisés é utilizado aqui como a figura de um homem que foi obediente a Deus em toda a sua casa, para ele destacar que Jesus é maior do que Moisés. Por quê? Porque Jesus, ele edificou através da sua própria casa, ou seja, ele é a própria casa. Mas Cristo, versículo 6, como filho, sobre a sua própria casa, a casa, a qual, digo melhor, casa, somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Ele diz, olha, veja aqui, Jesus Cristo, ele é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a todos. O que Jesus fez é superior também ao concerto da antiga aliança, e portanto nós somos essa casa que ele edificou, que ele projetou. Ele é a pedra principal de esquina desta casa. O fundamento desta casa é ele mesmo, Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Ele estava dizendo o seguinte, olha, nós não estamos apoiados em filosofias humanas, não é um aglomerado de crença ou qualquer coisa que alguém possa ir construir através da sua sapiência e da capacidade de idealizar coisas. Não, nós estamos fundamentados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se há uma certeza que nós temos da nossa salvação, é porque ela nos foi trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Você sabe que no mundo inteiro poucas pessoas têm essa certeza. Pode ser um fanático, pode ser um idólatra, pode ser alguém enganado, porque nós entendemos que não tem outro, só há um que pode salvar, só é um que pode redimir, só há um que pode perdoar os pecados. Pedro diz que em nenhum outro há, porque também nenhum outro nome há debaixo dos céus que foi apresentado como a solução definitiva para a situação espiritual do homem, senão Jesus Cristo, não tem outro nome. Paulo diz que não há outro mediador. Pode alguém apresentar o nome de José, o nome de Maria, o nome desse, o nome daquele outro, vai perder tempo, porque Jesus não pode ser substituído, Jesus não pode ser trocado por ninguém. A sua fé, a sua esperança, a sua alegria e o que você tem um fundamento, e este fundamento se chama Jesus. Glória a Deus. No capítulo 4 ele continua consolando a fé dos amados irmãos que enfrentavam as perseguições. No versículo 9 do capítulo 4 ele diz: portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas
obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar aonde? Eu disse a princípio, você se lembra? Que essa carta é dedicada a exaltar a Jesus e o seu trabalho remidor. E a repercussão deste trabalho, que implica na salvação de todos aqueles que creem nele. E na certeza da conquista da herança eterna, da nossa habitação nos céus. Porque a palavra, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ele está se referindo ao exemplo daqueles que rejeitaram ao Senhor na antiga aliança e por isso deixaram escapar a bênção de alcançar a promessa feita pelo Senhor deste repouso. E ainda no versículo 8, capítulo 5, ele diz a respeito de Jesus que ele, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Destacou? Veio a ser a causa de, diga eterna, eterna salvação. Para quem? Para todos aqueles que lhe obedecem. No capítulo 6, versículo 4, eu estou correndo para chegar no versículo que nós citamos, meus irmãos. Nós vamos encontrá-lo dizendo: porque é impossível que os que uma vez foram que? Quem foi iluminado aqui, meus irmãos? Foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Quem tem o Espírito aqui, meus irmãos? E se fizeram participantes do Espírito e provaram a boa. Você tem se alimentado por essa palavra? Se tem se alimentado pela palavra, vai bem. Não anda em confusão, não anda inseguro, não anda desequilibrado, não anda sem um rumo, não anda sem o objetivo. Por quê? Porque é guiado pela palavra do Senhor. E diz o escritor que nós já alcançamos esses benefícios da parte do Senhor e somos alimentados e guiados e dirigidos por essa mesma palavra. E ele diz: olha, se nós já chegamos a essa condição, tenhamos o cuidado para não recair. Por quê? Porque diz que muitos recaíram. E esse recair é aqueles que se afastaram definitivamente do Senhor e da esperança que há em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele disse que com isso tornou-se também possível que eles sejam novamente o quê? Ninguém está acompanhando. Que pena, né? Eu estou citando assim porque eu já li, mas eu sei que vocês leram também, mas às vezes não gravam, né? Sejam outra vez renovados para quê? Para o arrependimento. Por quê? Porque meus amados irmãos, porque quanto a eles, de novo fazem o quê? Crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ele está dizendo: olha, não tem jeito de Jesus morrer outra vez. Tem gente que parece que fica reclamando pela sua negligência. Eu sei que aqui não tem esse não. Pela sua instabilidade, pela sua negligência, pela sua falta de segurança, parece que ele fica requerendo que Jesus morra outra vez para perdoar os seus pecados. O escritor aos Hebreus tem: olha, tenha cuidado, Jesus não vai morrer outra vez. Ele já fez isso de forma definitiva e ninguém fica esperando que haja outro processo de redenção, porque tudo já está consumado. É assim ou não é? Ele diz que é preciso ter cuidado. E por quê? Ele diz: porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção do Senhor, mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada, perto está da maldição, e o seu fim é
ser queimadas. Mas de vós, irmãos, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos. Mas Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes enquanto serviste aos santos e ainda servis. Ele estava dizendo: olha, Jesus está atento ao teu sofrimento, ao teu trabalho, à tua resiliência, à tua capacidade de resistir ao mal, ao teu desejo de amá-lo, de servi-lo, de se entregar a Ele, de estar rendido ao seu senhorio, de confiar nele, de esperar nele, de continuar amando a Ele acima de qualquer coisa. Ele estava dizendo: Ele está vendo isso aí, Ele está vendo tuas lágrimas, Ele está vendo a tua capacidade de resistir a tantas ofertas que chegam diante de você, e você diz: mas Jesus é melhor, mas Jesus é melhor, Jesus é melhor. Para completar, mas desejamos que cada um mostre o mesmo cuidado até diga para seu irmão: vamos até o fim, né? Mas desejamos que cada um mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da vossa salvação. Ele disse assim: não abra mão desta convicção. No capítulo 7, meus amados irmãos, vamos correr mais um pouquinho e vamos encontrá-lo falando a respeito da superioridade do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo seu trabalho intercessório, baseado naquilo que Ele fez, não é? Na sua obra, na obra do Calvário, Ele pode salvar perfeitamente aqueles, perfeitamente os que por Ele se chegam. É o versículo 25, capítulo 7, versículo 25. Os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele. No capítulo 8, nós vamos encontrar o escritor falando a respeito do pacto antigo, dizendo que ele era transitório, para mostrar que Jesus Cristo nos trouxe um conserto muito melhor, porque fiado naquilo que Ele fez de forma eficaz e agradável ao Senhor nosso Deus, atendendo em suas particularidades, em suas minúcias, a justiça de Deus para a consagração da nossa salvação. No capítulo 4, ele fala a respeito das imperfeições dos sacrifícios da velha aliança e a sua necessidade de repetição, para mostrar que o que Jesus fez foi realizado de uma só vez, e com isso Ele satisfez todo o propósito que Deus havia idealizado para conceder a salvação a todos os homens. Encontramos, portanto, dizendo no capítulo 9, o versículo 28: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que esperam a salvação. A nossa salvação, meus amados irmãos, é advinda deste sacrifício perfeito. No capítulo 10, nós vamos encontrá-lo novamente reanimando a fé daqueles irmãos que estavam, muitos deles já quase sossobrando na fé, para dizer a eles que deveriam ter cuidado de não voltar a ser escravo do pecado. Versículo 26, por quê? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que haverá de devorar os adversários. E só tenha cuidado para não acontecer com você o que vai acontecer com aquelas pessoas que são antagônicas, que são opostas
opositoras à fé no Senhor Jesus e rejeitam a sua oferta de amor. Por quê? Porque esses estão destinados ao juízo de Deus. Eles não caia na mesma esparrela, não caia na mesma situação. Ele está dizendo: olha, você já foi alcançado pela salvação do Senhor, e o que você deve fazer? Continuar abraçado a Jesus. Continuar abraçado a Jesus, andando com Jesus, olhando para Jesus. Glória a Deus. No capítulo 11, meus amados irmãos, nós vamos encontrar, aí sim, ele já partindo para mostrar aos seus leitores que, mediante tudo que Jesus Cristo fez, e fez também nascer uma fé verdadeira no nosso interior, essa fé salvífica, não é? Essa fé que crê sem reservas em tudo que Jesus Cristo nos concedeu. Ele vai narrar uma série de pessoas que demonstraram o seu apego espiritual à pessoa bendita do nosso Deus, independentemente das circunstâncias que eles enfrentaram. E você vai encontrar aquela galeria, não é, dos chamados heróis da fé, que muitos deles se submeteram até ao sacrifício, mas não abdicaram da fé no Senhor Jesus Cristo. E ele diz que havia uma razão para isso. A segurança que eles tinham do que tinham recebido do Senhor era suficiente para fazê-los rejeitar qualquer outra coisa, ainda que estas coisas se constituíssem em uma ameaça à própria existência. Tem mais uma coisa: eles não se importaram da forma que viviam, se tinham, se não tinham, se as circunstâncias eram favoráveis, se não eram favoráveis, se tinham de morar, se não tinham de morar, se eram ameaçados, se eram perseguidos. Não estavam nem preocupados com isso. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus diz assim: eles estavam olhando mais adiante. Olha, irmãos, crente, ele não tem a sua visão direcionada para baixo. A visão do crente é sempre no sentido vertical. É ou não é? Esse negócio de está difícil, está ruim, eu acho que não vou aguentar, desse jeito não dá. Mas se você ler a história desses homens, e um deles ele destaca que foi Abraão. Versículo 8 do capítulo 11, ele diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é muito bonito, não é, meus irmãos? Deus disse assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele disse assim, ele disse que Abraão não interrogou a Deus, Abraão não indagou a Deus, Abraão não questionou Deus, mas ele saiu. Deus está mandando, eu vou sair. Isso não quer dizer, meus irmãos, aqueles que às vezes de forma desequilibrada, viu, irmão? Isso até precisa um pouquinho de cuidado para entender isso aqui. Eu estou falando como um chamado resultado de fé, ou de uma fé que é usada para atender a um chamado de Deus. Não estou falando aquela loucura que vem na cabeça de alguém que sai feito: não, Deus mandou, entrega isso, só deixa a família, vai não sei para onde. Não é essa coisa não. Aqui é diferente. Aqui é resultado de uma vida inteiramente dependente de Deus e com um relacionamento profundo com Deus. Não é? É bom a gente ter cuidado com o que a gente fala, porque senão dá uma margem de interpretação diferente e depois alguém aí está errando, né? A trajetória, a vereda, tomando o caminho errado. Aqui é diferente. Deus disse: Abraão, eu tenho um negócio contigo, eu tenho um projeto para a tua vida, eu tenho uma bênção tão grande
que tu não vai conseguir enumerar o que eu tenho para tu. Agora, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que andar na minha direção. E ele saiu sem saber para onde ia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Mas sabe o que é que Abraão tinha em mente? Abraão está assim: eu vou, porque eu sei que se não tiver um lugar aqui, se não tiver uma cidade aqui, eu estou esperando uma cidade cujo arquiteto, cujo construtor é Deus. Essa é a cidade que eu estou esperando habitar nela. Pronto, acabou. Estou nem preocupado com as coisas que possam me adivinhar aqui, porque eu sei que o meu Deus tem preparado coisa melhor para mim. O versículo 3 do capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: todos esses, está falando dos velhos mortos, morreram sem alcançarem a promessa. Vocês estão lendo? Eu falei versículo 13, né? Sem alcançar a promessa. Mas tem uma coisa: o que é que estava acontecendo? Ele estava dizendo assim: eu estou vendo. Não está aqui não, mas eu estou vendo. 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 E eles creram. E sabe o que eles fizeram? Eu agarro. Eu abraço. E complementaram essa esperança dizendo de que eles consideravam que eram peregrinos e forasteiros, ou estrangeiros. Por quê? Porque esperavam a cidade que tem fundamento, do qual o artífice construtor é Deus. E ele acrescenta que se eles tivessem se lembrado, ou estivessem se reportando ao lugar de onde eles haviam saído, eles teriam a oportunidade de voltar. Você já observou aqui? Quando a visão do crente é para frente, é para cima, ele não pensa em recuar, ele não pensa em retroagir, ele não pensa em voltar, ele não tem saudade do que ele deixou para trás. Ele não quer mais recorrer ao passado. E eu fico às vezes muito preocupado quando alguém diz: eu era assim, eu fazia isso, eu tinha aquilo, eu fico muito preocupado com isso. Por quê? Porque o negócio da gente, irmãos, é com o que está projetado diante de nós e foi consagrado pelo Senhor através do que Ele nos concedeu. Uma vez Paulo disse à igreja de Filipe assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu esqueci as coisas que para trás ficam, e eu quero avançar para os que estão diante de mim. Paulo está dizendo: tem coisa que eu não quero nem me lembrar mais. Eu estou preocupado disso, rapaz. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está assim: o meu negócio agora é acompanhar Jesus. E o que ficou para trás e não quer nem saber mais. Tem coisa melhor me esperando. Tem coisa melhor te esperando, meu irmão. No capítulo 12, ele prossegue dizendo: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está, olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Ele estava dizendo: olha, ninguém, mas absolutamente ninguém, tem motivo para reclamar de Jesus. Ninguém. Isso por quê? Porque, olha o que foi que ele fez. Olha o que foi que ele fez. Considerai, o versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Paulo está dizendo que a morte de Jesus, no sentido da compreensão humana, é uma contradição. Por quê? É uma contradição. Porque ele não merecia.
pagou, morreu pelos nossos pecados. Não morreu pelas injustiças que ele viesse ou que ele praticou, porque isso não aconteceu. Nele nunca houve pecado, nele nunca houve engano. Diz Pedro, que foi testemunha pessoal andando com ele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Nunca vi o meu Salvador cometer um erro qualquer. Aí ele diz no escritor aos Hebreus: olha, então, quando ele morreu por você, parece que é uma contradição, porque ele não merecia passar o que ele passou. E disse mais: vocês não resistiram, versículo 4, até o sangue, combatendo contra o pecado. E se alguma coisa temporariamente se lhe sucede e que não lhe traz alguma alegria, não se preocupe, talvez seja uma prova de Deus para refinar a tua fé, e você dá o testemunho do grande amor que você tem por Ele, que não está submetido a qualquer coisinha que acontece para abandoná-lo, não é? Ou não resiste diante de qualquer coisa que lhe suceda por aí afora. Então no capítulo 13, meus irmãos, e o versículo 14, onde quero parar aqui, o versículo que ele falou, que era, porque não temos aqui cidade, mas buscamos. Quem tem essa esperança, meus irmãos? Aleluia, aleluia. Sabe o que é que isso nos faz pensar? É porque nada nesta vida tem a importância, alcança a dimensão daquilo que está preparado para a gente. Às vezes eu me preocupo porque tem tantas pessoas, meus irmãos, que enroscam-se com disputas, com pelejas, com conflitos desnecessários, pequenos, fúteis, vis, vãs. Às vezes querem tirar proveito de outro, passar por cima de outro, quer ser mais importante que o outro. Às vezes numa disputa de bens, esquece a fé, esquece a comunhão, esquece o amor. Estou falando para vocês, eu acho que vocês aqui, graças a Deus, gostam da palavra, não estão vivendo essa realidade. Mas você às vezes conhece essa situação que acontece por aí afora, não é? Às vezes é tomado pela avareza, não é? Às vezes é tomado por aquele desejo de ter mais, eu quero mais. E ainda tem gente, irmão, que fica sonhando com a Mega Sena. Sim, senhor. Sim, senhor. Tem gente que ai, se eu pegasse 500 milhões, nunca mais eu ficaria pobre. Olha, irmãos, tem gente que fica assim, se coçando, sabe? E tem uns que às vezes vai para a loteria e tem como esconder para que ele vai fazer uma fezinha. Que fezinha, rapaz? A tua fé está voltada para quem tem muito mais do que isso. Todo dia tem ofertas aí. Você vê, olha, tem aposta não sei de quê, aposta não sei de quê. Ganhe isso, você vai ser milionário. Isso é muito pouco para a gente, irmãos. Isso é muito pouco para a gente. Quando o crente passa a se preocupar com essas coisas, olha, irmãos, Deus mandou a gente trabalhar. A gente consegue as coisas trabalhando e com a bênção de Deus. Você sabe o que é que traz riqueza para você? É a bênção do Senhor. É a bênção do Senhor sobre a tua vida. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é quem? Enriquece. E não traz o quê? E não traz dores. O resultado de muitas pessoas que ganham esse negócio, já vi muitas histórias, são assassinados, são perseguidos, tem que sair do caminho, não pode dizer onde é que está, não pode dar o endereço, e aquilo que acompanha ele parece que é uma maldição, irmão.
Agora, se você está caminhando, amparando por essa bênção, amorado por essa bênção, aí dá tudo certo. Hebreus capítulo 3, versículo 4. O que é que diz lá, meus irmãos? Não sei se é o 4 ou o 5, para ser. É o 5, não é? Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-os com o quê? Porque ele te disse. O que foi que ele te disse? Você tem que andar nessa confiança. Você tem um Deus 24 horas ao seu lado. Jesus disse que não vai deixar você, rapaz. Jesus disse que não vai lhe deixar. Eu disse assim: eis que não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. Até quando você está dormindo, o teu Deus está assim, olha. Por isso o salmista disse que deitou, dormiu e acordou, porque ele sustentou, não é? Porque, meus amados irmãos, a nossa esperança está projetada, meus amados irmãos, na realidade da vida eterna com o Senhor. Vivemos bem aqui, mas nós temos a plena consciência que tudo vai passar. E que o melhor está nos aguardando no final dessa trajetória. O meu desejo é morar com Jesus. O seu desejo deve ser habitar naquela cidade, na cidade que o Senhor preparou, Ele mesmo. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei depois para vos levar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Muitos viveram nessa fé, nessa realidade. Paulo diz no capítulo 3, versículo 20, versículo 21 de Filipenses: mas a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de submeter a si todas as coisas. Esse homem, meus amados irmãos, vivia alimentando de dia e de noite essa esperança, sem abrir mão dela. No capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, ele diz que se a nossa casa, que é deste tabernáculo, se desfizer, nós temos de Deus uma casa, um edifício não feito por mãos, eterna nos céus. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu fico gemendo, esperando ser revestido dessa habitação que é dos céus. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque todos nós que estamos nesse tabernáculo gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E mais adiante ele vai dizer: sabe por quê? Porque a gente anda por fé e não por vista. Quem anda por vista, irmãos, fica preocupado apenas com as coisas pertencentes a esta vida. Mas quem anda pela fé, volto a dizer, a visão dele é mais aguçada, ele vê mais além, ele vê um pouco mais distante. Glória a Deus. Ele deseja muito mais do que os bens terrestres, porque todos eles vão passar. Jesus disse no capítulo 6, versículo 19 e seguintes do Evangelho, eu vou correr um pouquinho, do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Ele disse assim: ajuntais tesouro aonde? E não ajuntais tesouro aonde? Porque esse na terra, os ladrões roubam, a ferrugem destrói e consome. Mas ajuntais tesouro nos céus. Esse salim ninguém toma. O que Deus deu para você, e você tem preservado isso na sua vida, ninguém vai tomar de você.
Ninguém vai tomar de você. Pode alguém não gostar de você, problema dele. Pode alguém querer até desfazer da sua convicção e da sua fé, problema dele. Ou a questão é que você diz: eu sou salvo, eu sou salvo, o meu nome está escrito no livro da vida. Não é? Tem muita gente preocupada. Eles com o que vai comer, com o que vai vestir, não é? Com o que vai beber, com o que vai comer, beber, com o que vai vestir. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam e não cegam, e nem ajuntam em celeiros. Eles, no entanto, o vosso Pai Celestial as alimenta. Se vocês não valem muito mais do que ela, vocês não valem muito mais do que ela. Não adianta se preocupar com nada, porque você não pode acrescentar nenhum couve da sua existência. E com relação ao vosso vestuário, por que vocês andam solistas? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem. Veja a beleza deles. Eu vou dizer uma coisa a vocês: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestir como qualquer um deles. Ora, se Deus cuida do lírio, da erva, que hoje cresce e amanhã é lançada no fogo, não vai cuidar muito mais de vocês? Vocês têm muito mais valor do que ela. Mas se preocupe com o que você tem preservado na sua vida. Preserve a esperança da cidade futura que o Senhor tem reservado para você. Nós, os crentes em Jesus, meus amados irmãos, devemos andar com essa confiança, andar com esta convicção. Tem muitas coisas nesta vida que combatem a nossa fé, que são oposições ferrenhas à nossa confissão de fé e confiança no Senhor. Mas está ainda mais chegando o momento, meus queridos irmãos, em que nós precisamos dizer a Jesus o que nós entendemos do que recebemos da sua parte, para a gente não se perturbar e para a gente não perecer diante de qualquer coisa nesta vida. Não abra mão do que Jesus Cristo fez com você. E tem mais uma coisa: de assinalar o seu nome no céu, no seu livro. Um dia os discípulos chegaram para Jesus, pelo menos 70 deles, que foram comissionados para divulgarem ou difundirem a mensagem do Evangelho. Jesus deu algumas orientações a eles, e depois eles chegaram eufóricos, não foi? Chegaram eufóricos, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitaram quando a gente estava falando no teu nome. Jesus disse assim: olha, eu vi o diabo cair como um raio, mas eu dei poder para vocês pisarem escorpiões, pisarem serpentes, anularem a força do mal. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: não se alegrem apenas porque os espíritos se vos sujeitam. Capítulo 10, versículo 20 de Lucas, ele vai dizer: alegrai-vos antes, porque lá em cima está o teu nome. Fernando, Maria José, José Antônio, Luiz, Samuel de Oliveira, Oscar Dantas, Isaac Silva. Porque o nome de você está lá escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Moisés tinha essa certeza. 32 e 32 de Êxodo, quando intercedia pelo povo, e de tão chateado estava pela conduta reprovada do povo, eles se submeteram à divindade que eles mesmos criaram. Moisés disse: Senhor, se tu não tem a capacidade de perdoar esse povo, então é o seguinte: risca o meu nome do teu livro. Do teu não, mas de todo aquele que pecar contra mim. Teu nome está escrito para a possessão da herança eterna. A igreja de Sardes, capítulo 3 do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar o Senhor reprovando e
e também elogiando alguns daquela igreja. São anjos da igreja que está em, e vou terminar com essa. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz aquele que tem na sua destra, ou que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 ninguém está lendo. E as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Que tem nome? Que tem nome? Foi fraco. Que tem nome? Mas estás? Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se lembrem do que vocês ouviram e receberam, e guardem, porque senão eu virei para vocês como um ladrão, e aí vai ser ruim, e vocês não vão saber nem a hora que eu vou ouvir sobre vocês. Mas tem uma coisa que eu quero dizer: e eu vejo, meus olhos contemplam os fiéis da terra. Deixa eu dizer uma coisa: também tem no meio de vocês alguns que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de brancos, porque são dignos disso. Ao que vencer, ao que vencer, o que é que diz? Será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. E ainda vai chegar o momento que eu vou dizer: Pai, este te amou, este me serviu. Entra, meu filho, no gozo do teu Senhor. Preserve a esperança da herança eterna. Deus abençoe, meus amados irmãos.